Será que a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado é igual entre parênteses a mais b quadrado? Pois bem, para resolvermos este problema, é importante antes recuperarmos o conceito de potenciação, justamente porque no segundo membro da suposta igualdade nos deparamos com uma potência. Para isto, tomemos alguns exemplos triviais para identificarmos como de fato os elementos da potenciação geram a sua operação matemática, ok? Para isso, o exemplo inicial que aqui estou a tomar é 2 elevado ao quadrado. Como eu resolvo isso aqui? Primeiramente, eu observo os elementos que constituem essa potência em específico, que são este 2 maior em tamanho que representa a base e este 2 menor em tamanho que representa o expoente, o qual eleva a base. O que significa o expoente elevar a base? Significa que ele indica quantas vezes nós devemos repetir a base e multiplicar entre si estas repetições. Ou seja, se o expoente é 2 e a base é 2, eu devo repetir a base 2 vezes, multiplicando entre si estas repetições. Pois bem, tomemos agora um exemplo em que tanto a base quanto o expoente são valores diferentes. No caso, a base é 5, o expoente é 2. Se o 2 é o expoente, eu devo repetir a base, que é 5, 2 vezes, então 5 e 5, e multiplicar entre si essas repetições, ficando com 5 vezes 5. 5 quadrado igual a 5 vezes 5. E 7 ao cubo? Quem é a nossa base? A base é o 7. Quem é o expoente? O expoente é 3. Ou seja, eu devo repetir a base 7 3 vezes, então 7, 7, 7, e multiplicar entre si estas repetições. E x elevado ao quadrado? X elevado ao quadrado, eu tomo a base x e devo retribuí-la 2 vezes, né? De modo que tomo as repetições em multiplicação, ficando com x vezes x. E por fim, em termos de exemplos, x elevado à nona potência, base x e expoente 9. Eu repito a base x 9 vezes e multiplico entre si estes valores repetidos, ok? Pois bem, dado essa explanação genérica, tentemos enfrentar agora o desenvolvimento de entre parênteses a mais b elevado ao quadrado, que é justamente o conteúdo do segundo membro da igualdade que nós estamos analisando. Pois bem, primeiramente, né? Quem é a base e quem é o expoente? O expoente de cara e plano nós já sabemos que é 2. Mas quem seria a base? É o B? É o A? Não. É todo o parênteses, todo o conteúdo do parênteses. Ou seja, né? Tomando aquele conceito de aplicação dos elementos da multiplicação. Eu sei que o expoente é 2 e a base é entre parênteses A mais B. Eu devo fazer o quê? Repetir a base 2 vezes. Então, repito, entre parênteses A mais B, entre parênteses A mais B, e multiplicar entre si essas repetições, ficando com entre parênteses A mais B vezes entre parênteses A mais B. Para desenvolver melhor esta multiplicação, o que eu faço? Eu aplico o chuveirinho uma distributiva, ou seja, eu devo considerar individualmente cada um dos elementos de dentro do primeiro parênteses e distribuí-los para cada um dos elementos do segundo parênteses, ficando da seguinte maneira: A multiplicando A, tornando A quadrado, A multiplicando B, ficando com AB, B multiplicando A, ficando com BA, se você organizar em ordem alfabética as variáveis, ficando com AB, e por fim, B multiplica B, ficando com B quadrado, ok? Ainda é possível nós simplificarmos essa expressão de modo que AB com AB somados resultam em 2AB. Deste modo, totaliza o quê? Em A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Repare o seguinte, né? Na equação inicial que nós tínhamos A quadrado mais B quadrado que se igualava a todo este conteúdo aqui de potência. Mas o que acontece, então? Quando nós desenvolvemos este conteúdo, não chegamos a somente A quadrado mais B quadrado. Existe um termo intermediário que é justamente 2AB. Ou seja, o que eu posso concluir com isto? Que aquela igualdade suposta que colocamos em exame, na realidade, em termos genéricos, não pode ser tratada por igualdade, justamente porque, durante o desenvolvimento deste quadrado perfeito, nós chegamos aqui a um trinômio quadrado perfeito em que existe um termo intermediário, que compreende a 2 vezes o valor do primeiro elemento e do segundo elemento em multiplicação, ok? Mas agora, né? E se nós fizéssemos uma outra pergunta? Seria possível algum valor real satisfazer a equação que você me trouxe? Vamos lá. Agora nós não estamos falando mais um conceito genérico, ou seja, tomando essa equação como necessariamente verdadeira e tentando delimitar quais seriam os valores reais em par ordenado que, juntos, né, poderiam tornar efetivamente válida esta relação. Pois bem, né?
Primeiramente, vamos desenvolver melhor o segundo membro, justamente do modo como conhecemos. Quem é a base é, entre parênteses, A mais B que está sendo elevado ao quadrado. Eu repito a base 2 vezes e multiplico entre si essas repetições. Então, fico com que A mais B entre parênteses, mais A mais B entre parênteses, distribuindo os valores que contemplam os parênteses, eu fico com justamente aquela expressão final do trinômio quadrado perfeito. Logo, eu tenho a seguinte igualdade: a quadrado mais b quadrado igual a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Cuidado, né? Você pode dizer, isso de fato não é uma igualdade porque nós temos um elemento intermediário que nos atravanca muito, que é este 2ab. Como eu posso me livrar dele, né? Porque se eu me livrar do 2ab, eu fico com a igualdade definitiva. Eu pergunto a você, quais são as relações que preponderam dentro destes membros? Trata-se de uma relação comum, que é a relação de soma. Nós temos a quadrado mais b quadrado, que nós também temos somas, né? A quadrado mais 2ab mais b quadrado. Agora, uma segunda pergunta. Qual é o elemento neutro da soma? O elemento neutro da soma é o zero, porque quando eu somo zero com qualquer valor, resulta em qualquer valor. Ou seja, como eu posso tornar esta igualdade verdadeira? Da seguinte maneira, se eu considerar que este elemento intermediário que eu obtive no desenvolvimento da potência do quadrado perfeito valer zero. Se 2ab valer zero, o que acontece? Eu fico simplesmente com a quadrado mais b quadrado igual a quadrado mais zero mais b quadrado, ou seja, a quadrado mais b quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Logo, o que eu quero? Eu quero simplesmente que 2ab vale a zero. Deste modo, existem 3 formas de eu conceber isto, de forma indutiva, aliás. A primeira delas é se A valer zero, porque se A for igual a zero, eu tenho a multiplicação 2 vezes 0 vezes B igual a zero. Ou se B valer zero, de modo que 2 vezes A vezes zero também vale zero. E por fim, né, se tanto A quanto B vierem a resultar em zero, valer zero, de modo que 2 vezes 0 vezes 0 é igual a zero. Então, existem essas 3 possibilidades, tomando, né, nestes casos particulares, em que A e B eventualmente não venham a valer zero, porém o outro valha, né? Sejam valores necessariamente reais, ok? Então, se pelo menos A ou B valerem zero, eu tenho que esta igualdade aqui, de fato, é verdadeira. Agora, eu acredito que seja interessante demonstrar para você no plano cartesiano uma peculiaridade dessa expressão. Mas para isso eu farei uma pequena substituição. Onde está escrito A, eu vou substituir por x. Então, eu ficaria com x ao quadrado, tá? Neste primeiro elemento. E onde está o b, eu vou substituir por y. Então, eu ficaria com y quadrado aqui também. De modo que eu teria o quê? X quadrado mais y quadrado igual, entre parênteses, x mais y ao quadrado. E demonstrar para você o que acontece. Para tanto, me valerei do site GeoGebra Calculadora Gráfica, ok? Vou colocar aqui a expressão e vamos ver o que acontece aqui na formação gráfica no plano cartesiano. 1, 2, 3, colei a expressão, e aqui você pode ver em verde a formação do gráfico. O que resulta, né, desta igualdade aqui, x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a, entre parênteses, x mais y elevado ao quadrado, justamente no conjunto de 2 retas, que são de forma muito interessante, equivalentes a, respectivamente, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Repare, a reta que é horizontal, pelo fato de compreender todos os valores de y igual a zero e relevar todos os valores de x, né, como sendo números reais quaisquer, nós temos justamente esta específica formação que coincide com o eixo x, com o eixo das abscissas. E uma reta vertical, que vem a contemplar todos os valores quando, eventualmente, nós tomamos x igual a zero, de modo que os valores de y podem ser correspondentes a quaisquer números reais, ou seja, uma reta vertical que corresponde integralmente ao eixo y, o eixo das ordenadas, ok? Então, basicamente, esta equação que você trouxe, considerando os valores possíveis, de modo a satisfazer a igualdade, seja de A e B, e agora substituindo para x e y, definiria justamente os eixos cartesianos, eixo x, eixo y, ok?